Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Hoje, dia 18 de março, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa e vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, Ibov voltando para testar mais uma vez a região dos 126 mil, ficar de olho, né? Porque se perder a região dos 126 mil, próximo alvo para o Ibovespa é a região dos 123 mil, tá? Então ele abre um caminho de correção até este próximo ponto, tá? E abaixo de 123 mil, muito cuidado ali com compras, né? Principalmente nas ações, porque a gente pode ver aí o Ibovespa dando continuidade na sua movimentação de queda, né? Algumas ações tendem a sofrer um pouco mais ali, principalmente para quem está ali com a leitura da compra, tá? Então, para quem está comprado, ficar de olho aí se o Ibovespa perdeu 123 mil, talvez pensar em uma proteção, né? Fazer ali algum tipo de gestão aí de risco na carteira. E para quem tá de fora, vamos acompanhar a reação, tá? Como ele ainda não perdeu 126 mil, eu ainda vejo como uma região de suporte, tá? Só que assim, já é o terceiro teste, ali, terceiro, quarto teste que o Ibov faz aí nessa região do 126, né? Então ele deixou o fundo aqui, o primeiro fundinho lá em janeiro, por volta do dia 22, aí testou aqui, testou recentemente e tá voltando para testar novamente, tá? Estou começando a ver uma possibilidade aí de ser perdido esses 126 mil, tá, pessoal? Não vou antecipar nada, né? Até porque não tem como saber exatamente como que ele vai se desenhar aí mais para frente, mas de qualquer forma, ponto importante aí de ser acompanhado, tá? Tá começando a ficar meio esquisito esse Bovespa, tá com cara de que vai sim tentar buscar ali os 123 mil. Se por um acaso aí durante a semana ele vem para baixo, né? Vem para baixo aí dos 125.700, né? Se eu pegar o pavio aqui desse dia 11, se ele vem para baixo dessa região e começa a fechar abaixo dela, muito cuidado, porque aí eu já não pensaria mais nas compras e começo a ver sim uma possibilidade de uma continuação da queda aí para o Ibov, tá? Então, Ibov, ponto importante, vamos acompanhar para ver qual vai ser a reação nos próximos dias. Gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, o dólar, ó, testando região de resistência, mas o dólar ameaçando romper para cima. Então, será que teremos um dólar para cima e o índice para baixo? Vamos ver. Também não dá para antecipar nada, mas a princípio está sugerindo que venha para buscar a região dos 5.140 como uma próxima resistência, e inclusive podendo até buscar uns 5.300, tá? Então ficar muito atento aí, caso o dólar fique acima aí realmente dos R$ 5 e faça um movimento de pullback, vai até dar uma nova oportunidade de compra, né, quando ele faz esse movimento e volta para testar como suporte, tá? De qualquer forma, dólar num ponto de resistência, ameaçando romper. Se rompido, abre alvo ali até a região dos 5,15, 5,14, chegando lá, a gente acompanha para ver como ele reage por ali, ok? Bem, pessoal, trouxe dois candidatos, né? A gente viu ali o índice, conforme eu comentei, o Ibovespa, ainda numa região de suporte, tá? Mas ameaçando perder. Então, eu só gostaria de chamar a atenção no seguinte, tá? Apesar de serem dois candidatos mais ali com viés de compra, porque eu entendo que estão em região de suporte, pode iniciar uma movimentação de alta, muita atenção, né? Se perderem ali região de suporte de fundos anteriores, né? Perder ali um ponto de suporte, porque eles podem continuar na movimentação de queda mais forte, e aí não tem o porquê ficar segurando, né, uma movimentação ali que vem contra, tá? Isso para quem está aí de olho ainda nas compras, tá ok? Então vamos lá, eu trouxe dois candidatos. O primeiro candidato que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o gráfico de Local Web, tá? LWSA3, né? Que na verdade agora é LWSA. Vamos lá. O que eu vejo nesse gráfico aqui de LWSA3? Repara o seguinte, quando eu pego o gráfico semanal dele, ele está aqui numa região de fundo, que é um fundo que foi deixado aqui, ó, lá na semana de maio de 22, tá? Então, eu vou traçar aqui uma faixinha verde exatamente nesta região, tá? Ele testou recentemente ali em março, né? Março de 23, fez dois testes, deu esse baita movimento de repique e tá voltando para testar novamente. Testou recentemente aqui em fevereiro e tá segurando, tá? Eu começo a ver uma possibilidade aí de um repique, tá? Já foram feitos 3 testes nessa região de fundo e não está sendo perdido. Então eu começo a ver local web, quem sabe aí volta. Assim, no momento eu não vejo alvos tão distantes, mas eu vejo um primeiro alvo aqui no 6,50, depois aqui na região dos R$ 7, e se rompido, né, podendo até buscar os 9,60, tá? São esses topinhos que foram deixados lá em junho de 23. Então, assim,
é um candidato que eu vejo ali mais, assim, pensando no movimento de reversão, né? Até porque ele vem numa movimentação de queda, topos e fundos descendentes, mas em região de suporte importante. Pensando em relação ao risco-retorno, eu vejo um potencial de ganho maior do que o stop, né? Então, supondo aí que dê tudo errado e ele venha para estopar perdendo as mínimas anteriores, seria aí uns 14, 13% ali até o fundinho que ele deixou recente. Só que se ele for buscar até a região aqui de topo anterior, que não estou dizendo que ele vá de uma vez, né, mas você pode acontecer ao longo do tempo, seriam cerca de 70% ali, 67% até o topo dos 960. Está certo que, assim, pensando num alvo mais realista, um alvo mais próximo ali e que tenha uma facilidade ali, uma facilidade maior de chegar, né, e não sofrer tanto, assim, eu vejo o potencial de buscar até 960, tá? Mas se eu fizesse uma entrada por aqui tentando pegar um movimento curto, chegando aqui nessa região dos 6,40 já me daria 13%, né? E se ele chegar aqui na região dos R$ 7, já seria cerca de 22%. Ou seja, já daria pelo menos 1 para 1, um pouco mais de 1 para 1 na relação risco-retorno, né? Quase 2 para 1 se eu considerar o alvo de R$ 7, tá? Então, assim, eu gosto bastante desse gráfico de local web. Quando eu vou para o gráfico diário, vocês conseguem perceber, né, que ele vinha na movimentação de topos e fundos descendentes, fez esse movimento de repique, já está trabalhando acima aqui dessa região dos 5,60, tá? Seria até interessante que ele não voltasse mais acima dessa região e já fizesse algo parecido com isso, tá? Para buscar o próximo alvo, tá ok? Então, gosto de local web, né? Acho que vale a pena ficar de olho. Se por um acaso o local web volta para baixo aí dos 5,50, pessoal, muito cuidado, ele volta para testar os 5,10, ainda acho interessante se ele testar os 5,10 e não perder, tá? Porque é a região de fundos do semanal. Mas se por um acaso ele vem para testar essa região de fundos anteriores, R$ 5, 5,10, e faz uma mínima, né? Ou seja, renova a mínima, faz um fundo mais baixo do que o anterior, muito cuidado de segurar a operação, porque ele pode perder aquela região de suporte do semanal, e aí a tendência de queda pode simplesmente fazer com que o papel continue na movimentação de queda, tá? Então, é um pouco mais pelo risco ali, né? Porque a gente está tentando pegar o movimento de reversão, mas de qualquer forma me chama a atenção esse gráfico de local web e eu coloco aqui como um dos meus favoritos, inclusive tenho acompanhado aqui no meu dia a dia, tá? Então, vamos ficar de olho no local web. Outro candidato que me chama a atenção é o WIZ3, né? WIZC3, que é uma empresa ligada ali a seguros, né? Então, se eu pegar aqui o gráfico semanal, pegar o gráfico semanal de WIZ3, vamos lá. Repara o seguinte, o WIZ3, né? Tinha deixado um fundo aqui por volta de março de 23, testou esse fundo, não fez novo fundo, né? Meio que fez um fundinho duplo ali e depois mandou para cima, né? Fez uma bela reação ali de alta, então dessa pernada de alta, rompeu esse topinho anterior, né? Então tinha deixado um topinho aqui por volta dos 6,80, ele foi renovou máxima lá no 7,40, tá? Então já dá para perceber que o WIZ3 pelo gráfico semanal já fez uma pernada de alta, rompendo o topo anterior, está no movimento de correção. Eu começo a ver uma possibilidade de onda 3, né? Para quem já acompanha o Ficub aí, é uma condição ali onde o preço tende a replicar 100% dessa pernada anterior. E aí o próximo alvo seria ali na faixa dos 8 a 8,50, tá? Então, pensando no movimento de onda 3, eu considero um bom candidato. O que não pode acontecer para o WIZ3 é perder a mínima no 6,10. Se perder 6,10, muito cuidado, porque ele pode voltar lá para testar os R$ 5. E aí, para quem está na compra, não valeria a pena segurar ali esperando chegar no próximo alvo, tá? Pelo gráfico diário, ele ainda está. Ele tentou, né? Semana passada, inclusive, estava de olho nele, mas ele não conseguiu romper ali a faixa dos 6,60, tá? Tá voltando para testar de novo 6,20. Vou ver se ele segura aqui no 6,20. Se por acaso não perder as mínimas e aponta para cima, considero um excelente candidato. Primeiros alvos aqui no teste dos topinhos anteriores pelo semanal, e aí, desculpa, pelo diário, né? Então seria aqui a região dos 6,60, 6,90, depois a região de 7,30 e se rompido, quem sabe até 8,50, que é aquela projeção que nós fizemos agora há pouco, tá? Então, o WIZ3 é um candidato que eu acho que vale a pena ficar de olho. Vamos acompanhar o teste aí dos R$ 6. Se não perder e começa a virar para cima, eu considero um bom candidato, tá ok?
Bem, vamos falar do S&P 500, né, pessoal? O S&P 500 segue sua movimentação de alta, né? Nós havíamos marcado aqui um ponto de suporte de curtíssimo prazo aqui no 5.090, estava no 50, subiu um pouquinho aqui, pegando a mínima desse dia 11 de março, tá? Ele chegou perto, já está reagindo, mandando para cima novamente. O único detalhe é que ele já começa a demonstrar em tempos gráficos menores um pouco mais de dificuldade ali próximo dos topos anteriores, tá? Então, aqui nessa região dos 5.200, 5.180, ele já bateu cabeça aqui, tá vindo testar novamente, vamos acompanhar, tá? De qualquer forma, esse S&P 500, na minha opinião, ainda é para cima, o único detalhe é que já está esticado e que ele pode ter uma correção. Mesmo que o S&P 500 corrija até os 4.800, ainda considero um bom candidato de compra. O único detalhe é, do ponto atual até os 4.800, que é suporte, tem um pedacinho ali grande, né, de, de correção, então isso faz com que, pelo menos as ações ali no mercado americano, elas podem ali sofrer um pouco mais se acontecer, tá? Seria uma correção aí de cerca de 7% quase, né? Então, assim, S&P 500, na minha opinião, é para cima. Se fosse para tentar alguma coisa relacionado a uma operação no mercado americano, ainda pensaria do lado da compra, mas com a observação de que já estamos chegando próximos de alvos e que a qualquer momento tem que ter pode ter uma correção, e aí vale aí quem tá operando o mercado americano principalmente, né, pensar numa gestão de risco, talvez ali não entrar tão pesado num ponto que já se encontra ali o preço, e se corrigir aí sim dá para pensar em novas oportunidades, tá? Para quem já tem um viés mais negativo, tá pensando ali, quero vender o mercado americano, né? Se bem que é difícil para contra o mercado americano, mas tem esse viés aí pensando na venda, eu esperaria pelo menos ele perder os 5.090, tá? Então, a partir do momento que o S&P 500 começa a trabalhar abaixo dos 5.090, abaixo dessa linha verde, então supondo que o S&P 500 faça isso, ó, vem aqui nos 4.900, volta para testar os 90, aí sim, esses 90 passa a ser uma resistência de curto prazo, onde eu entendo que ele pode bater cabeça e quem sabe dar mais uma pernada para baixo. Tentando pegar esse movimento aí até os 4.800 pode ser uma oportunidade mais para frente. Mas não é o que eu vejo no momento. No momento ainda entendo que é para cima e daqui a pouco a gente pode até ver o S&P 500 aí tocando essa linha superior do canal que nós desenhamos lá pelo gráfico semanal, tá? Então, vamos acompanhando o S&P 500 indo para cima. O único detalhe, a única observação é o fato de que já está um pouco mais esticado, tá ok? Então, é isso daí, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo a todos uma excelente semana e segunda-feira que vem estamos de volta com mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Pessoal, um abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.